Bom, na aula passada nós fizemos até aqui incluir colunas com uma conta e na aula de hoje nós vamos ver preenchimento de linha. Então, nessa aula então com uma duração de 5, 10, 15 minutos, dependendo do conteúdo que houver, você vai pegar essa tabela preenchimento de linhas, vai receber um vídeo e você vai poder pôr em prática o conteúdo então dessa aula que você vai estar recebendo. Então, nesta aula agora, você vai ver preenchimento de linhas. Como que faz um preenchimento de linhas e para que serve um preenchimento de linhas? Aqui na minha tela nós temos uma tabela contendo nome, produto e quantidade. É bem comum quando você faz exportação de dados dentro de um RP ou de um banco de dados, ele não vai trazer linhas repetidas. Ou seja, aqui nós temos o funcionário Pedro, e o Pedro vendeu o produto A, o produto B e o produto C. Então, a venda do produto A foi 3, a venda do produto B foi 4, a venda do produto C foi 5. Então, não tem necessidade, dentro lá do armazenamento do software ou do banco de dados, não tem necessidade de ter Pedro, Pedro, Pedro aqui, porque seria informação redundante. Então, naturalmente, ele vai fazer esse processo de buscar mais eficiência no armazenamento dos dados, porque não há necessidade. Então, quando ele exporta desse formato. Então, quando ele exporta nesse formato, parece que tem dados ausentes aqui, realmente não tem dados. Então, o que você precisa fazer um tratamento de dados para poder preencher as linhas em brancos. E é justamente isso que eu vou ensinar para vocês, e você vai ver que como é prático fazer esse preenchimento. Então, vamos lá. Como é que a gente faz um preenchimento de linhas conforme a linha de baixo, ou você também pode fazer preenchimento de baixo para cima, ou você pode fazer um preenchimento de cima para baixo. Depende, então, é claro, da sua tabela e do seu objetivo. No nosso exemplo, nós vamos fazer um preenchimento de linhas de cima para baixo, entendendo que aqui eu tenho Pedro, eu deveria ter Pedro na segunda linha, e eu deveria também ter Pedro na terceira linha. Então, como que a gente faz? Ó, vou clicar aqui na coluna nome, porque é a coluna onde eu quero fazer uma transformação, eu quero incluir linhas, células, informações abaixo dela, conforme a primeira linha. Então, eu tenho aqui Pedro, então eu quero, onde houver células em branco abaixo de Pedro, eu quero que preencha com Pedro. Agora chegou em João, e embaixo de João eu tenho 1, 2, 3, 4. Então, se tem 4 células em branco, eu quero que preencha essas células em branco com João. Depois chegou Maria, e aqui eu só tenho uma célula abaixo de Maria em branco, mas eu também quero que preencha como Maria aqui nesse caso. E assim por diante, até a Lívia, ou no seu caso, você vai ter uma tabela bem grande, e aí para você fazer esse preenchimento, com apenas alguns cliques, você já vai ter esse resultado pronto para você. Como que a gente faz? Ó, cliquei sobre nome, eu vou aqui em transformar dados, e vou clicar aqui, preenchimento. Preenchimento para baixo. Então, eu vou clicar aqui em preenchimento e você vai ver que não fez nada. Por que não fez nada? Porque para poder operar esse preenchimento para baixo, você precisa que as suas células ou a sua linha de baixo esteja vazia. E aqui ela não está vazia. Embora você não esteja enxergando nada, ela não está vazia. Ela contém um valor em branco. Então, como que a gente faz para transformar um valor em branco em uma célula vazia? Você vai primeiro selecionar a sua coluna, vai clicar com o botão direito sobre ela e clica aqui, substituir valores. Você vai deixar o primeiro campo em branco e o segundo campo você vai colocar a palavra num. Então aqui, em branco não tem nada. E aqui substituir por, você vai colocar um código chamado num. N-U-L-L. Vou dar um zoom para você acompanhar. Tá aqui, num. Apenas assim, com letra minúscula. Não pode ser com letra maiúscula, tá, pessoal? E vou dar um OK. E o num, você vai ver que ele vai aparecer em itálico. Se ele não aparecer em itálico, pode ser que esteja errado alguma coisa na sua etapa de transformação. Mas aqui ele está em itálico, então quer dizer que funcionou. E também ele está alinhado à direita. Então, são 2 pontos que vale a pena você dar uma verificada antes de continuar com a próxima etapa. Eu vou tirar aqui agora o meu zoom da minha tela. E aqui, aqui do lado direito, nós temos as etapas aplicadas. Então, eu tenho a fonte
Eu tentei fazer um preenchimento para baixo, que não deu em nenhum resultado, e agora nós fizemos um valor substituído, ou seja, substituímos o em branco pelo valor num. E você vai ver que não está preenchido para baixo ainda, embora eu tenha feito uma etapa de preenchimento para baixo. Só que ela está antes da etapa de transformação do branco para uma informação vazia. Então, para você não ter que reescrever tudo, o que você pode fazer? Ó? Vamos aqui no nosso lado, mas está aqui. Ó. Aqui você pode ver ó, que nós temos a fonte, preenchimento para baixo e o valor substituído. Para funcionar, basta você clicar no valor substituído e jogar ele para cima do preenchimento para baixo. Então, agora nós temos fonte, valor substituído e preenchimento para baixo. Isso quer dizer que, antes dele executar o comando preenchimento para baixo, ele vai executar o valor substituído. Então, vamos aqui na nossa tabela. Agora sim, está preenchido da forma correta. Então, nessa aula aqui, nós acabamos de ver como fazer um preenchimento para baixo quando você tiver valores vazios.